Vou recomendar um filme para você, que é o Lutero. Lutero. Tem no YouTube dublado. Bota lá Lutero. Depois, se você quiser, bota Carlos Nepomuceno Lutero. Tem aulas, inclusive, de 2 horas, 4 horas. Eu já vi esse filme, eu sempre passava esse filme nas aulas presenciais, quando eram cursos maiores, que dava tempo, eu passava metade do filme, conversava com o pessoal, depois passava a outra metade. Por que eu acho que esse filme é muito importante? O Pierre Levy, inclusive, esteve na Petrobras fazendo palestra, e ele também falou do filme, não do filme, falou do Lutero. Porque o que acontece? O pessoal que trabalha percebendo que nós criamos novas civilizações a partir das novas mídias, a gente tem que analisar, mais ou menos aqueles pesquisadores que vão analisar terremotos, vão analisar erupções de vulcão, vão analisar diferentes tipos de crises econômicas que aconteceram, né? Crise de inflação, crise de desemprego, vão estudar o que aconteceu ali para que aquilo ali ocorresse, quais são as causas, qual é o fator detonante, quais são as consequências e como é que as pessoas atuaram para minimizar aquele problema. Então é isso que é a ciência, não é uma coisa muito complicada, né? As pessoas perderam a noção do que é a ciência. A ciência foi criada para ajudar as pessoas a lidar com problemas complexos. Então a gente está diante, e olha aí, pessoal, que coisa muito doida. Nós estamos vivendo, com a chegada do digital, o fenômeno social recorrente mais impactante da sociedade. Não existe outro mais impactante. Ele é global, ele muda completamente a nossa forma primeiro, de nos comunicar e depois de administrar a sociedade. Porque se eu tenho uma comunicação mais sofisticada, eu posso ter um modelo de administração mais sofisticado. Uma criança de 10 anos vai concordar com isso. Então, a gente está diante de uma nova civilização. Ela começou, a nova civilização ela se inicia toda vez que você tem essa nova mídia. E aí nós temos 2 coisas interessantes. Se a gente for olhar lá 1450, né? Se a gente for olhar a chegada da escrita, muito tempo atrás, há 7.000, 8.000 anos, se a gente for analisar a chegada da oralidade há 70.000 anos, que aparece naquele livro do Sapiens, do Harari, o que a gente vai ver? A sociedade humana passa a ter mais ferramentas para lidar com problemas. Então, a primeira característica de uma revolução, e a gente está assistindo isso agora, é o que a gente está chamando de sexo de ideias. Se a gente analisar o movimento político que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, hoje, quando se fala de ministro do STF, a quantidade de brasileiros que hoje discute a indicação do ministro, os ministros do STF, já sabe o nome dos ministros, comparado com 10 anos atrás, é um negócio espantoso. A quantidade de pessoas que já escutaram áudios, vídeos, leram coisas sobre autores que nunca tiveram acesso, depois da chegada da internet, é um negócio impressionante. Basta você botar o nome de um autor, você tem acesso a todos os livros dele pela Amazon, às vezes até de graça. Você tem acesso no YouTube a vídeos, aulas, né? Inclusive aulas de universidades, de professores de universidades, aulas que você precisaria ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para assistir determinadas aulas dos especialistas daquele cara que estão de graça na internet. Isso é sexo de ideias. Foi o que aconteceu em 1450. Foi o que aconteceu com a chegada da escrita. As pessoas começaram a ler coisas e ouvir coisas que elas nunca imaginavam que existiam. E aí elas começam a pensar diferente. Pô, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha gente pensando desse jeito. Poxa, isso é interessante. Por que a gente não experimenta isso que esse cara está falando? Então essa é a coisa do sexo das ideias. Depois nós temos novas maternidades. Por quê? Porque na sequência, a base da administração, e aí a gente tem uma crise também na área de administração e dos negócios, o DNA da administração é mídia.
Pega um gerente de uma empresa, um gestor de uma empresa, ele trabalha em cima de mídia. Ele recebe material impresso, né, escrita ou oral. É reunião que ele vai fazer, telefone, celular, e ele vai despachar, vai ligar, dizer, faz isso, faz isso, faz isso, vai dar as ordens oralmente ou então por escrito. Vai receber um e-mail, vai receber um memorando e vai despachar desse jeito. Então, o modelo de administração que a gente tem hoje, que foi implantado, que é até a civilização 1.0, é o modelo das organizações que tem o DNA oral escrito, que precisa de um gestor carimbando a qualidade de produtos e serviços. Simples assim. No momento que eu tenho a sofisticação, a possibilidade de não só quebrar o tempo e lugar, né, que as pessoas estão trabalhando em casa, dando aula em casa, etc., etc., mas a gente tem uma coisa a mais do que isso. A gente tem a possibilidade da tomada de decisões em que você não precisa mais do gerente, que é o caso do Uber, do Airbnb, do Facebook, etc., porque o usuário tem uma ferramenta, uma linguagem muito simples, que ele clica, ele curte ou não curte, e aquilo permite que muita gente tome decisões a partir dali. Então, eu não preciso mais do gerente. Então, esse novo DNA administrativo faz a reintermediação do gerente. É isso que é exponencial. É por isso que a gente consegue ter empresas como o Uber, por exemplo, que você tem milhões de motoristas e milhões de usuários e você não tem gerente controlando esse povo. É o autocontrole, é autogerenciamento, porque tem uma linguagem que é uma linguagem de complexidade mais baixa em relação à oralidade escrita, mas que permite a tomada de decisão pelas pessoas que estão usando. Então, olha só, nós estamos vivendo uma crise filosófica teórica, porque a gente não sabe absolutamente nada, ou muito pouco, e quem sabe que são os canadenses não tem influência nenhuma na sociedade hoje, a escola de Toronto. O fenômeno social recorrente mais impactante da história do ser humano, e a gente fica totalmente perdido. E aí, quando a gente vai ler esse pessoal todo que está aí, os americanos principalmente, influenciando o mundo todo, que detestam filosofia, que detestam história, que detestam qualquer coisa que não seja americana, que quer vender rápido, que quer trabalhar no curto prazo, que acha que sabe tudo só fazendo pesquisa e conversando um com o outro, indo para palestra, etc. Todo mundo querendo vender livro, palestra, workshop, tudo rápido. Qualquer coisa que seja refletir, usar a ciência, uma coisa mais sofisticada, isso é perda de tempo. E não consegue entender o que está acontecendo. Então, eu sugiro, vá ver lá o filme do Lutero, né? Olha como é que foi a influência, como é parecida a situação, como foi a influência das mídias na sociedade e como a partir dali, do Lutero, começa a sociedade moderna, começa o sistema de livre mercado da República, questionando os preceitos, traduzindo a Bíblia, tirando as missas em latim, né? Tirando o celibato, a necessidade do celibato do padre, massificando, permitindo que as pessoas interpretassem a Bíblia, coisa que não podia, senão ia para a fogueira. Quer dizer, uma série de mudanças que estruturaram a nova sociedade, porque a gente passou a ter uma nova mídia. Bom, é isso. A conversa sobre crise filosófica teórica da civilização, por causa das revoluções de mídia, faz parte, né, da quarta imersão dos bimodais. A escola Bimodais Futurismo Competitivo é disparada a melhor escola de futurismo do Brasil. Você vai ter acesso a uma visão científica do novo século. O que você tem hoje são percepções muito precárias do que está acontecendo. Aqui você tem uma estruturação de pensamento. E aí, a partir dessa estruturação, você vai organizar melhor suas ideias e vai tomar as decisões que você achar que tem que tomar. Estou te convidando. Como é que faz, né, para tomar essa pílula vermelha que você tanto fala? Me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422.